vamos falar a respeito de polígonos. E existem dois tipos de polígonos: polígonos convexos e polígonos côncavos. Um polígono convexo é aquele polígono que tem todos os seus vértices direcionados para o exterior da figura, direcionados para fora da figura, por assim dizer. Essa é uma maneira de pensar. Polígono côncavo ou não convexo é aquele que tem vértices direcionados para o interior da figura. De uma outra maneira, a gente pode dizer ainda o seguinte: pode dizer que polígono convexo é aquele que, quando nós traçamos uma reta, ela intercepta dois e no máximo dois lados desse polígono. Polígono côncavo é aquele que, quando se traça por ele uma reta, essa reta consegue interceptar mais de dois lados da figura. Então veja o segundo caso aqui, ó. A reta intercepta 4 lados dessa figura. Polígono convexo, vértices direcionados para o exterior da figura, ou reta interceptando no máximo 2 lados. Polígono côncavo, vértices direcionados para o interior da figura e a reta toca mais de 2 lados da figura. O que é que nós temos agora? Em relação a polígonos, a gente precisa lembrar da nomenclatura. Polígonos de 3 lados são triângulos, de 4 lados são quadriláteros, 5 lados pentágonos, 8 lados octógono, 9 lados eneágono, 20 lados icoságono, e você tem aqui mais uma série de informações, ok? Então o nome do polígono é atribuído de acordo com a quantidade de lados que esse polígono tem. Nós temos que falar aqui do seguinte: precisamos falar da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Bom, veja o seguinte: soma dos ângulos internos de um polígono é sempre igual a 180 que multiplica n menos 2, onde n é o número de lados do polígono, ok? N é o número de lados do polígono. Por que que isso acontece? Isso acontece porque dentro de um quadrado nós temos 2 triângulos. Pensa, 4 lados menos 2 dá 2 vezes 180. 2 triângulos, cada um com 180 graus. Dentro de um pentágono, nós temos 3 triângulos. Então, 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180, ou 3 triângulos, cada um com 180. Quer dizer que todo e qualquer polígono pode ser dividido em alguns triângulos. Quantos triângulos existem dentro de um polígono qualquer? O número de lados desse polígono, menos 2. Quadrado, 4 lados, 2 triângulos internos. Pentágono, 5 lados, 3 triângulos internos. Decágono, 10 lados, 8 triângulos internos, ok? Soma dos ângulos internos. Nós podemos ter ainda a soma dos ângulos externos de um triângulo. Grave. Soma dos ângulos externos de um triângulo sempre é igual a 360 graus, ok? Soma dos ângulos externos sempre será igual a 360. Observe uma coisa: estas duas fórmulas podem ser usadas para todo e qualquer polígono, ok? Em seguida, a gente precisa falar a respeito do número de diagonais de um polígono. Observe, o número de diagonais de um polígono é n que multiplica n menos 3, tudo isso sobre 2. Repetindo, o número de diagonais de um polígono é n que multiplica n menos 3, tudo isso sobre 2. Ok? Com isso, nós determinamos a quantidade de diagonais dentro de um polígono qualquer. O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber a respeito dos polígonos regulares. Bom, o que é um polígono regular? Um polígono regular é aquele que possui todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. Ou seja, a respeito desses polígonos, nós podemos definir duas coisas. Como todos os ângulos são ângulos iguais, a gente pode dizer que o ângulo interno de um polígono regular é a soma dos ângulos internos dividido por n, ou 180 graus vezes n menos 2, tudo isso sobre n. O ângulo externo de um polígono é a soma dos ângulos externos dividido por n, ou seja, 360 sobre n. A gente ainda deve observar o seguinte, lembra? Em um polígono qualquer, mesmo nos não regulares, ângulo interno mais ângulo externo, quando somados, são iguais a 180 graus. Ok? Ângulo interno mais ângulo externo são iguais a 180 graus. Polígonos regulares. Em seguida, eu preciso te falar aqui de 3 polígonos regulares, que são os polígonos que a gente mais vai usar na prática,
Quem são eles? O primeiro deles é o triângulo equilátero. Observe, triângulo equilátero apresenta 3 lados iguais, ok? Por isso triângulo equilátero, e consequentemente apresenta 3 ângulos internos também iguais. 180 dividido por 3, que vai nos dar cada um dos ângulos internos do triângulo equilátero, igual a 60 graus. Observe uma coisa, o triângulo equilátero possui uma circunferência inscrita a ele e uma circunferência circunscrita a ele. Circunferência inscrita é a que está dentro do triângulo. Circunferência circunscrita é a que está por fora do triângulo. Agora eu quero que você note e perceba a seguinte situação. O segmento que sai do centro e vai até a extremidade da circunferência inscrita é o apótema ou Rzinho, raio da circunferência inscrita. O segmento que sai do centro e vai até a extremidade da circunferência circunscrita é o Rzão, que está marcado lá. Então observa, segmento que sai de um vértice e vem até o lado oposto, formando com ele ângulos de 90 graus, é a altura. A altura, nesse caso, é igual ao raio maiúsculo, Rzão, mais o raio minúsculo, ou seja, a altura é igual ao raio da circunferência inscrita mais o raio da circunferência circunscrita. A gente pode dizer também, através de triângulos retângulos, que a altura é igual a lado que multiplica a raiz de 3, tudo isso dividido por 2, ok? A altura também pode ser igual a lado que multiplica a raiz de 3, tudo isso sobre 2. O raio da circunferência inscrita, também chamado de apótema, o Rzinho, equivalerá sempre a 1/3 da altura. E o raio da circunferência circunscrita, o Rzão, equivale a 2/3 da altura. Lembra, perímetro é a soma dos lados de um polígono. Perímetro do triângulo equilátero é 3 vezes o lado do triângulo equilátero. E área do triângulo equilátero é igual a lado elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, tudo isso sobre 4, ok? Esse, então, é o triângulo equilátero. Estas relações são importantes e serão extensamente usadas. Dê atenção a elas. Além do triângulo equilátero, nós precisamos falar a respeito do quadrado. O quadrado possui 4 lados, todos eles lados iguais, e possui uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. A circunferência inscrita possui raio Rzinho, também chamado de apótema. A circunferência circunscrita possui raio Rzão, que está determinado ali. O que é que a gente deve observar? O Rzinho, ou raio da circunferência inscrita, é igual ao lado L dividido por 2. Ou seja, Rzinho é igual a metade do lado. Rzão equivale a lado que multiplica a raiz de 2, tudo isso sobre 2. Diagonal de um quadrado é igual ao seu lado vezes raiz de 2. Perímetro de um quadrado equivale a 4 vezes o lado L, enquanto que a área de um quadrado é lado vezes lado ou lado L ao quadrado, ok? Estas são as relações do quadrado, tão importantes quanto as relações do triângulo equilátero. Nós também vamos falar a respeito do hexágono regular. O hexágono possui uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. O hexágono possui 6 lados, todos eles lados iguais. Segmento que sai do centro e vai até a extremidade da circunferência inscrita é o Rzinho ou apótema do hexágono regular. O Rzão sai do centro e vai até a extremidade da circunferência circunscrita. Primeira ideia importante. Raio da circunferência circunscrita no hexágono regular é igual ao lado do hexágono. Raio da circunferência circunscrita é igual ao lado do hexágono. Raio da circunferência inscrita é igual ao lado que multiplica a raiz de 3, tudo isso sobre 2. Perímetro do hexágono equivale a 6 vezes o seu lado. Observe, a distância entre 2 lados paralelos de um hexágono
é igual a 2 vezes o Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita, ou é igual a L que multiplica a raiz de 3. Área do hexágono equivale a... Grave uma coisa, antes disso. Grave que o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Se nós unirmos os vértices diretamente opostos, nós teremos o hexágono sendo formado por 6 triângulos equiláteros. Então, para facilitar as coisas, a gente vai dizer que a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Quem é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. Consequentemente, a área do hexágono é 6 que multiplica L quadrado raiz de 3, tudo isso sobre 4. Ok? As relações de triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular são, eu insisto, extensamente usadas e a gente deve dar bastante atenção a elas. Ok? Até mais!